Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou passando aqui mais uma vez para deixar aqui uma mensagem da parte de Jesus, né? Porque se é uma mensagem que está na Bíblia, então é de Deus, né? Porque a palavra dele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, a vida, e nós sabemos disso, né? Hoje nós vamos tratar um pouco aqui, nós vamos falar um pouco lá em Mateus 24, 44, que é uma mensagem bem breve, amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Já tem alguns dias que eu não gravo, né? Apenas estudo. Mas hoje eu resolvi gravar aqui uma pequena palavra, uma mensagem aqui para os corações dos irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu estou muito feliz. Eu espero que você também esteja muito feliz nesse dia. Amém? A palavra do Senhor lá em Mateus 44 vai falar que por isso estáis vós... 44, né? Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. A hora que não penseis, né? O Filho do Homem há de vir no momento, né? A vinda de Cristo, né? A palavra fala que Cristo, ele vai voltar como um ladrão, né? Que entra assim sem avisar, não é? Então, por isso que Deus avisa, né? Deus usa aí os enviados dele, os escolhidos. Por favor, gente. Depois eu vou conversar com você. Os escolhidos, né? Deus, para levar a palavra, até as igrejas, para poder pregar, né, em todos os lugares, não só dentro da igreja, mas em todos os lugares também, né? Eu acho muito lindo o trabalho dos evangelistas aí, dos missionários, né, que viajam aí a lugares longe, né, para levar a palavra de Deus. Eu acho isso lindo. Tem pessoas que vão para os estados, moram em outros lugares para levar a palavra de Deus, amém? Então nós vamos falar um pouco aqui de Mateus 24, 44, né? Nós sabemos, irmãos, que a vinda de Cristo, ela é verdadeira. Ela vai se cumprir, né? Às vezes falam, mas eu já vi falar isso há muitos anos atrás, quando eu era criança, né? Mas é verdade, né? A vinda dele tá mais próxima aí do que nós imaginamos. Por isso a palavra de Deus fala, vigiai. Ele vai falar em Mateus, vigiai e orai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem há de voltar. Por isso que ele fala para nós vigiar, né? Orar e vigiar. Às vezes nós oramos e nós não vigiamos, né? A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar também, amém? Então aí no caso aí, você crendo ou não crendo, ele vai voltar, né? A verdade é que todos nós precisamos estar preparados, né? Como Jesus ali, né, avisa ali para Moisés, avisar o povo ali, né, ali no deserto, ali né, avisar ali o povo ali do Egito, né? O povo do Egito, as pessoas, Deus manda Moisés, olha, vai lá e fala com o povo para ele se preparar, né? Colocar o calçado do evangelho, colocar a espada na mão e se preparar, né? Ficar preparados. Porque, né? Porque qualquer hora eles poderiam dar uma ordem ali para aquele povo sair daquele lugar. Então, por isso, Deus fala para nós também, para se preparar. O que é preparar? É você orar, vigiar, é você saber que Deus é Deus, porque não adianta você se preparar se você não está acreditando nas coisas de Deus, né? Como que eu vou me preparar e vigiar se eu não acredito na vinda de Deus? Não, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, né? Então, aquele povo ali no Egito, eles estavam preparados para qualquer hora sair daquele lugar, né? Já tinha mandado, Moisés já tinha avisado ali para eles, né? Jesus fala, Moisés avisa o povo lá no Egito para se preparar, porque qualquer hora eles iriam sair daquele lugar.
Porque, né? Porque Jesus, irmão, ele vai arrebatar a igreja, né? Ele vai voltar para buscar, né? Ele fala assim, ó, eu vou para o Pai, eu vou lhe preparar um lugar e irei voltar para buscar vocês, né? Então ele foi preparar o lugar para nós, amém? Por isso nós temos que estar preparados, amém? Muitas das vezes nós estamos aí deixando, muitas das vezes, muitos entretenimentos nos distrair, não é isso? Às vezes você tá aí, às vezes eu vou pegar a Bíblia, vou fazer oração, não, eu vou ali, vou né, passear um pouco, vou mexer em alguma coisa, e às vezes deixa essa parte importante para lá, né? Não deixa essa parte, ela é muito importante para você, a oração, a Bíblia, o jejum, a busca insensata de Deus, a busca, né, ali sem desistir, né, da presença de Deus, porque os entretenimentos vai ficar por aí, as outras coisas vão ficar por aí, né, porque a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça e as outras coisas vos serão acrescentados, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, em uma promessa, irmão, ele diz, eu vou preparar-lhes o lugar, né? E se eu for lhe preparar o lugar, eu virei novamente para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus quer que você esteja com ele, né? Jesus quer que você esteja com ele, morando com ele, na casa dele. Por isso que Jesus fala, prepara a morada. Nós somos morada do Espírito Santo. Por isso, dentro de nós tem que haver o quê? Tem que haver a paz dentro de nós. Dentro de nós tem que haver respeito, tem que haver, né, uma busca insensata, uma busca por Deus, né? Uma busca por Deus, para que nós não venhamos ser pego desapercebido, né? Desapercebidos, como aconteceu ali com aquelas pessoas ali que ficaram na época ali de Noé, né? Jesus voltou e eles estavam desapercebidos, né? É disso que eu tô falando, ficar desapercebido, amém? A promessa que Jesus nos fez é que onde ele estivesse, né, estaríamos nós também. Eu creio que você também vai querer estar. Eu também quero estar com Jesus. Em nome de Jesus eu quero estar com ele. Porque não há lugar melhor, irmão, do que estar nos braços de Deus. Nos sentimos felizes, nos sentimos aconchegados, nos sentindo acolhido. É como o filho se sente acolhido, né, ali nos braços de uma mãe, de um pai. Assim também somos nós. Jesus, nós nos sentimos acolhidos por Jesus. E nós sabemos que ele é Deus das nossas vidas. Irmãos, ele foi para o Pai e para nos preparar este lugar, amém? Para que possamos estar junto com ele. E muitas das vezes, irmão, no dia a dia, na correria do dia a dia, nós temos estado desapercebidos. Foi o que eu falei. Nós estamos desapercebidos com muita coisa, irmãos. É muita coisinha. Se você for olhar, se você for parar para estudar um pouco, você vai ver que às vezes as coisas, você vai sair, eu tô falando porque isso já aconteceu comigo, eu tô falando por experiência própria. Às vezes eu parava para orar, aí vinha aquela coisa, batia na porta, menino gritando, isso, aquilo, e às vezes eu pego a Bíblia para estudar também, é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você começa a orar, você incomoda o mundo espiritual. Quando você começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você também incomoda o mundo espiritual, né? Você pode notar que quando você começa a fazer algo no reino de Deus, o mundo espiritual, ele vai ficar furioso, amém? Mas você não pode desistir, porque Deus, ele é grande e Deus, ele está com você, amém? Então por isso nós não podemos deixar nada tirar o nosso foco, né? Às vezes você para estudar, aí você fala, nossa, mas eu tenho uma vasilha para lavar, eu tenho que ir lá lavar. Não, irmão, calma, aquela vasilha vai ficar lá, você vai lavar, não se preocupe, estuda primeiro, fique em paz. Já aconteceu isso comigo, né? Nossa, mas eu tenho que varrer ali, tá sujo, nossa, isso. Não, calma,
Faz primeiro as coisas de Deus. Se foque nas coisas de Deus. Hoje eu aprendi a me focar. Eu preciso melhorar mais, é claro. Nós precisamos melhorar todos os dias, né? Mas graças a Deus, às vezes eu pego a palavra de Deus para estudar ou vou orar, aí vem aquela coisa, não, tem que fazer. Não, eu tenho que orar. Não, que lá fica para lá. Acontece isso com você também? Comigo acontece. Começa a fazer algo no reino de Deus, é uma coisa que só Deus, né? Aí você tá repreendido, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, porque é o que vai ficar dentro de nós. Tudo vai ficar por aí, mas o que vai ficar em nós é o coração puro e sincero, é a palavra de Deus que vai ficar aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, nós temos estado de uma forma como se Jesus não fosse voltar mais. Né? Você olha hoje as pessoas, você vê, nossa, estamos vivendo de uma forma que achamos que Jesus não vai voltar mais. As pessoas estão vivendo de uma forma achando que Jesus não vai voltar, está vivendo de qualquer maneira, está fazendo as coisas de qualquer maneira, e não é assim, né? Jesus vai voltar. Ele disse na palavra dele, a palavra dele não mente, a palavra de Deus não mente. Né? A palavra de Deus fala, passará céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? A palavra de Deus é linda. Às vezes você está orando e a palavra de Deus, Deus está levando, né? Uma cura. Você está orando por alguém, você está intercedendo, Deus está levando uma libertação. A palavra de Deus é linda, né? Então, irmão, como se aqui na terra fosse a nossa morada. Nós estamos vivendo como se aqui na terra fosse a nossa morada. E aqui na terra não é a nossa morada, né? Não é. Portanto, a palavra de Deus fala, eu vou e voltarei para te buscar. Porque senão ele ia falar assim, não, aí é a sua morada. Eu estou indo e vocês vão ficar. Não, aqui não é a nossa morada, irmãos. A nossa morada, aqueles que escolheram estar com Deus, a morada deles é no céu, irmãos. Aqui não, aqui vai ficar as coisas, tudo vai ficar. A nossa morada é lá no céu. A Bíblia está falando isso. A Bíblia não mente, né? A Bíblia não mente. A Bíblia está falando isso, né? Você pode estudar aí o Mateus, Lucas, João, né? Vai falar da vinda de Jesus. Amém? A Bíblia não mente, né? Então, irmãos, aí começamos a ver de uma forma desordenada. Começamos a falar coisas que não deveríamos. Nós temos que vigiar isso também, né? Falamos coisas que não deveríamos. Às vezes, falamos coisas que desagradam a Deus, né? Isso tudo nós temos que vigiar também, né? Falar com Deus, Senhor, vigia minha boca. Que não saia de mim aquilo que não provém do Senhor, né? Que não saia de mim palavras torpes, palavras mal faladas, coisas erradas, coisas errôneas, né? Que não saia de mim, em nome de Jesus, né? E que nós possamos vigiar aí também nisso. E essa palavra, irmão, vai nos alertar acerca da prontidão. Amém? Essa palavra vai nos revelar que nós devemos estar prontos. Está lá em Mateus. Você pode olhar em Mateus 24:42. Vigiai, pois não sabeis a hora, né? A hora que vai vir o Filho do Homem, né? Que nós devemos estar atentos, pois Jesus, ele virá para arrebatar a sua igreja. Igual eu falei lá no início. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar completamente atentos. Pois se você não ficar atento, iremos perder a nossa salvação. Né? Nós não podemos perder a nossa salvação. Por isso Jesus fala para ficar atento, né? E estamos vivendo um tempo, estamos vivendo uma geração, um tempo em que está desatento. A geração de hoje está muito desatento. Está desatento à vinda de Jesus, né? Está fazendo as coisas de qualquer maneira, né? A gente vê pessoas né, andando, né, igual eu falei no início, como se a vinda de Jesus não fosse voltar. Amém? Então, eu quero dizer assim também, irmão, que se você olhar bem, Noé pregou muitos anos, e os vizinhos de Noé, né, as pessoas diziam, esse homem não deve estar bem, né? Eles falavam, olha, esse homem não deve estar bem, né? Porque se o Senhor está bem, porque, né, se ele estivesse bem, né,
Pois ele estivesse bem, ele saberia bem que ele saberia que não vai acontecer nada daquilo que está falando, né? As pessoas falavam isso, né? Não vai acontecer nada daquilo que estão falando, né? Se você prestar bem atenção, você vai ver que as pessoas falavam, né? Ah, esse homem tá ficando doido, né? O sol tá quente, tá queimando aí os miolos dele, por isso ele tá fazendo aí, né? A arca aí, tá falando, pregando. É como se fosse assim, né? Se você for olhar bem, você vai ver que na época também as pessoas estavam desapercebidas. Aí veio o dilúvio, né? Foi isso. E Noé ali salvou ele e a sua família, né? Então, se você olhar bem, você vai ver que Deus, ele falou e cumpriu aquilo que ele falou, né? Aquilo que Jesus falou se cumpriu, né? Então, o que o povo deveria se arrepender, né? O povo deveria se arrepender daquilo que, né? Das coisas erradas, do pecado. As pessoas deveriam se arrepender das más obras, né? Pessoas que cometem aí, que fazem coisas erradas para as pessoas, coisas ruins para as pessoas, deveria se arrepender, né? Para ter uma vida com Jesus, né? Se Jesus chegasse perto de você e falasse, olha, deixa esse pecado para lá, junta comigo, você não faria isso, né? Você não queria estar com ele? Eu queria, claro, né? Então, por isso, nós não podemos deixar as coisas em cima da hora. Ah, não, depois eu faço, depois eu aceito Jesus, depois eu vou para Jesus, depois eu oro, depois eu faço isso. E fica realmente tudo para depois. Então, não deixa as coisas para depois. Não deixa as coisas para depois, porque depois é depois. Você não sabe nem daqui 5 horas, que é de lá ou amanhã ou depois, né? Então vamos deixar, se você tem que pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que perdoar, perdoa. Se você tiver que fazer algo certo para agradar a Deus, faça o certo. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer ver nós na presença dele, mas arrependidos. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós fazemos, as práticas erradas. Quantas das vezes magoamos as pessoas, muitas vezes é sem querer, mas magoamos, né? E o Espírito Santo de Deus que testifica em você, ele vai falar que você está errando, para você se consertar, né? Para que você venha viver uma vida com Cristo. E uma vida com Cristo não é você viver nas práticas erradas. Nem estou falando que ninguém é santo. Não estou falando disso, mas aquele que é puro de coração, ele vai ver aonde ele está errando. Porque ele quer estar com Deus, né? Se você estiver interessado na sua salvação, você precisa ir a Deus, né? Como a passagem ali de Nicodemos, né? Se eu não me engano, está lá em João. Nicodemos, ele estava interessado na salvação dele. Ele foi até Jesus, né? Porque ele estava interessado na sua salvação, né? Nós temos que ver isso. Não adianta você falar, mas eu sou bonzinho. Eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu ajudo as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu levo uma cesta para alguém que está precisando, para um necessitado. Eu ajudo as pessoas. Amém, glória a Deus. Isso é caridade. Mas nós estamos falando de salvação, né? Nós estamos falando de salvação. E a salvação, ela é individual. Você precisa salvar a sua vida. Não adianta nada você querer levar um monte de gente para os céus e perder a sua vida. Está na palavra de Deus. Você vai encher os céus com muita gente e a sua vida, a sua salvação mesmo, você não vai conseguir. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Caridade é uma coisa, né? Salvação é outra coisa.
Então, busque a sua salvação. Você precisa se libertar. Você é bom com as pessoas? Você é uma pessoa que ajuda? Você é uma pessoa que todo o tempo está querendo fazer o bem? Amém. Isso é bom, isso é importante. Ser caridoso é uma das coisas que Jesus mais agrada. É você ser uma pessoa caridosa. É você ser íntegro, né? Humilde. Jesus ama os humildes. A palavra de Deus fala, ele ama os humildes, né? E ele exalta os humildes, as pessoas humildes, né? E é lindo fazer o bem. Mas, amém, você não pode parar de fazer o bem, certo? Eu lembro que a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe ajudando as pessoas. A minha mãe, ela encontrava com alguém na rua. Não tenho minha mãe mais neste mundo, né? Minha mãe se foi. Minha mãe encontrava com as pessoas na rua e falava assim: amanhã eu vou levar alguma coisa pra você. A gente morava no interior, né? No interior de Minas. E em Minas Gerais. E ela falava: olha, eu vou levar alguma coisa. A gente ia pra cidade, ela prometia um monte de coisa e ela levava. E quando ela não levava, ela mandava a gente levar. Ela tinha um coração enorme. Ela tinha um coração grande. Ela não sabia fazer mal para as pessoas. E hoje eu vejo isso, que eu também gosto de ajudar as pessoas, né? Sempre quando eu tenho oportunidade de ajudar, eu ajudo as pessoas. Mas isso é ajudar. Mas a minha salvação é individual. É disso que eu tô falando. Não adianta eu falar, eu sou bonzinho, eu sou bonzinha, eu fico quietinho, eu não mexo com ninguém, também ninguém mexe comigo. Pois é, que tá. Por isso você tem que vigiar, porque o inimigo, ele gosta das pessoas quietinhas mesmo. E tá mais fácil pra ele, amém? Você tem que incomodar o inferno, você tem que incomodar, amém? Você precisa ir buscar a sua salvação, tá bom? Então, Então nós temos que arrepender, amém? Voltar para Cristo, pedir perdão, não fazer mais, amém? Não comete mais. Se você errou, né? Se você matava, não mata mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você tem o costume de pular a cerca de vez em quando, para com isso. A sua salvação é muito mais importante do que tudo isso. Amém? Então vamos se arrepender aí, amém? Então, irmãos, existiria ali uma saída de um barco, de uma salvação. Sempre existe uma saída para a salvação. Mas, eu não tenho saída. Mas tem sim, tem a saída. Para tudo tem uma saída, né? Você só não pode continuar no erro. Se você for para Deus, vai ter uma saída. Amém? Às vezes está demorando aí, mas está demorando, eu não consigo isso, aquilo, mas calma, vai. Tudo vai acontecer no dia certo, no tempo certo e na hora certa, não é na sua hora, né? Aí todo mundo ficou desapercebido ali, né? Na época de Noé, todo mundo ficou desapercebido. Aí veio o dilúvio até que eles puderam entrar, pois não acreditaram, né? Eles não puderam entrar, como disse atrás. Então, né? Então vamos ficar percebido aí, né? E nós vemos também, irmãos, nós vamos ver também as virgens loucas. Tá lá em Mateus 25, né? Que vai falar, pois elas não fizeram como as prudentes, não armazenaram azeite, né? Armazenar azeite é o que? É também uma vigilância. Você não né? Você não buscou azeite, você não buscou de Deus, né? É preciso buscar de Deus, né? E consequentemente, irmão, não puderam entrar nas bodas, né? Daquele casamento, pois elas não tinham azeite, né? Você precisa, né, ter azeite. Isso, irmãos, azeite essa é uma parábola que Jesus conta,
né, das virgens loucas, né, das virgens aí, né, da passagem aí, você pode olhar que tá aqui, ó, é Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Olha o que vai falar, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Depois você confere aí na sua Bíblia, lá em Mateus 25, amém? O azeite aqui, irmãos, o azeite aqui na palavra de Deus, não era só um status, né, de ter o azeite. Não era um status, amém? Pois naquela época não tinha iluminação, né? Jesus conta esta parábola, né, para que nós venhamos entender a passagem, né, tinha umas que estavam preparadas, vigilantes, e outros não estavam. Você pode ver que isso está semelhando a passagem de Noé. Um estava preparado e o outro não estava preparado. E vai semelhar também a das 10 virgens. Algumas estavam, outras também não estavam. Amém? Então, irmão, pois naquela época, né, quando Jesus conta a parábola, naquela época, né, não tinha iluminação, né? Na minha época não tinha luz, não tinha iluminação. É disso que eu tô falando. Às vezes você vai se assemelhar também a isso. Às vezes você também vai... eu nasci numa época também que eu não tinha luz na minha casa. Nós morávamos no interior. Eu morava no interior, não tinha luz, né? E naquela época não tinha luz. E Jesus vai contar essa parábola. Então, ali quando você ia entrar na casa, né, da maioria das pessoas, tinha que ter a lamparina, né? Não sei se na sua casa, na sua época aí você tinha, né? A gente tinha uma lamparina, né? Que tinha que colocar ali dentro ali o óleo, né? Para iluminar, né? E às vezes à noite chegava alguém assim, a gente não via, porque estava de noite, né? A gente precisava, a pessoa, né, chegar mais perto, e com a lamparina ali a gente sabia quem era a pessoa, certo? E colocar, né, a gente colocava próximo aí o rosto das pessoas, e para ver, né, que a pessoa soubesse quem ela é, do seu nome. Quem é você? Ah, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Paulo, eu sou Marcelo, né? E apresentava, as pessoas iam apresentando ali quando ele chegava na casa das pessoas, certo? Então, a lamparina trazia uma identificação de quem é você, de quem é, né, a pessoa que estava chegando ali, né? Era uma identificação quando você fosse entrar em uma casa, quando chegasse à noite. E você sabe que a noite no interior, né, para quem mora no interior, sabe que né, muito, muito escuro mesmo, né, tudo muito escuro. Não, né, mesmo hoje no interior, você vai lá, né, a iluminação é dentro da casa das pessoas, né, se você sai assim, tudo escuro, né, e nós nascemos, né, eu nasci nessa época, não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha nada, né, chegava à noite ali, era aquele breu mesmo, era aquela coisa que só Deus, tudo escuro. Eu lembro que nós ia assistir novela na casa dos outros. Nós ia assistir novela na casa dos outros. E nós saíamos de noite, irmão, nós não tínhamos medo. Era eu e minha irmã. Nós ia pra casa dos outros assistir novela. Aquela casa também. Aí tinha luz na casa do vizinho, lá pra baixo, ou lá pra cima. Mas na nossa casa não tinha, né? Depois, muito depois que eu saí de lá, eu voltei, aí tinha luz lá. Mas até quando eu morava lá, não tinha luz. Temos 14 anos assim, não tinha luz em casa, não. Aí de noite nós pedíamos nossos pais para poder sair para assistir novela na casa dos outros. Aí nós chegávamos na casa dos outros, chamava, fulano, deixa a gente assistir novela aí. Aí nós entrava. E ali nós ficávamos até umas 9 horas, irmão. E de noite que nós íamos embora, menino, tentava um breu. Né? Muito escuro, né? Então é isso. Então a Bíblia, irmão, diz que perto de meia-noite ouviu-se um clamor em uma hora inesperada, em uma hora escura,
ouviu-se um clamor. E eles tinham que se apresentar e alguns tinham azeite, outros não tinham. Alguns tinham se preparado, outros não tinham se preparado, né? Como as 10 virgens, né? Algumas, irmãos, estavam preparadas, outras foram pegas despreparadas, amém? Então, tanto que o noivo fechou a porta e diz: eu não vos conheço, não consigo identificar quem são vocês, né? Jesus conta essa parábola, eu não consigo identificar. Então, quando Jesus fechar a porta, fechou, pronto. Ele não vai abrir mais. Então, por isso que nós temos que nos preparar agora. Por isso que nós temos que estar vigilante agora, certo? Porque quando Jesus voltar, não tem como. Ah, mas eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo. Afaste de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando ele fechar, é ele que vai fechar, irmãos. É ele que vai fechar. Como ele fez na Arca de Noé, ele fechou, acabou, foi ele que fechou. Nem Noé conseguia abrir. Nem Noé conseguia abrir a porta, porque foi Jesus que fechou. Então, vigia, busca agora que é a hora. Porque depois não vai ter tempo mais de buscar. Você vai buscar e não vai ter. Igual as 10 virgens. Elas estavam despreparadas. Elas elas queriam azeite das que tinham, falaram, não, vai comprar. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Então você tem que se preparar agora, não é esperar ficar mais, a tardar a sua salvação. Tem pessoas tardando a sua salvação, né? Tem pessoas tardando a sua salvação. E aqui, quer ver? Só um minuto. Glória a Deus, aleluia. Cadê? E então, irmãos, nós temos que vigiar e ficar mais perto de Jesus, buscar mais de Deus, né? Não vamos tardar a sua salvação. Busca Ele agora, que é hora de buscar Ele. E com certeza Ele está aí para você. Com certeza, na hora que você chamar, Ele vai estar aí para você. Não desista de Deus, porque Ele nunca vai desistir de você. Muitas das vezes as pessoas erram, as pessoas cometem erro e se afastam de Jesus. Jesus já sabia que você ia cometer esse erro. Ele já sabia. Mas você se afasta dele. Ao invés de você ir para perto dele, você se afasta dele. Então, quando pede perdão, volta para Jesus. Não desista. Amém? Seja como as prudentes, as virgens prudentes, né? Se encha do Espírito Santo. Elas estavam cheias de azeite. Elas estavam cheias do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja, que o Espírito Santo de Deus esteja com você todos os dias da sua vida e que você nunca venha desistir de Deus. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem com Jesus. Amém?